Olá, como você está? Estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar, Empreender com Propósito. E continuamos no livro de Provérbios. E eu não poderia perder a oportunidade, de pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Vamos fazer uma onda de boas novas, de boas notícias. Sabe aquele empreendedor que às vezes está conversando com você e está falando assim, nossa, como tá difícil, como esse mês está parado, não bati minha meta. Fala para ele, convida o Senhor para administrar esse negócio junto com você, para fazer junto com você, vai ser leve. Às vezes o Senhor, ele nos dá umas estratégias que você fala assim, nossa, como eu não pensei nisso. Porque às vezes a gente fica procurando coisas difíceis para fazer. E às vezes o óbvio está embaixo do nosso nariz e a gente não consegue enxergar. Então convida o Espírito Santo e vem junto com a gente aprender aqui a empreender com sabedoria. Desde a semana passada nós estamos falando sobre isso, né? Que o sábio, ele encurta caminhos. Porque ele procura sempre aprender com quem já fez e sabe que de algumas formas não vai dar certo. E ele não vai querer de peito aberto falar assim, não, eu vou fazer do meu jeito, que do meu jeito é o certo. Não, aprenda a ouvir as pessoas. E um pouquinho antes a gente estava comentando aqui, às vezes as pessoas mais velhas, assim, a gente fala, nossa, fulano é velho. Não, fulano tem uma coisa que às vezes você não tem, que é a experiência. É a mão na massa, aquela pessoa que já colocou a mão e sabe como que vai funcionar. E eu não poderia também deixar de falar do livro Os Curados para Curar. Gente, esse livro tem sido uma onda do bem, sabe? Eu fico impressionada. Todos os dias a gente tem vendido o livro. Todos os dias chega lá a notificação na conta do projeto. Entrou mais um Pix de 59. Às vezes chega a notificação no Mercado Livre, que a gente também está vendendo pelo Mercado Livre. Isso aqui, eu falo que são cápsulas de remédio de pessoas que foram resilientes. E mesmo não vendo uma solução, elas acreditaram. Então, Curados para Curar. E hoje estou aqui com o pastor Alessandro, com a Juliana. E aí, tudo bem com vocês? Vamos falar um oi pro pessoal? Boa tarde novamente. Aqui é um prazer, estarmos para falarmos de provérbios. Eu tenho aprendido que você tem que ler um salmo para entender a promessa de Deus para a gente, diária. E um capítulo de Provérbios para entender como a gente deve viver melhor. Provérbios é um livro que inspira, que ensina, que molda caminhos, E glória a Deus por mais uma tarde, mais um tempo abençoado com você aqui. Amém. Muito obrigada, Leia, mais uma vez pelo convite, É sempre muito prazeroso, muito agradável nessa conversa, A essa mesa. E a gente acaba aprendendo também, A gente não só fala daquilo que já vivenciamos ou daquilo que Deus tem falado aos nossos corações, mas a gente também aprende aqui, Cada tarde. Tem sido bom para nós também, Você sabe que todo mundo, assim, as pessoas que eu converso, falam que parece que que eles estão batendo papo junto com a gente. Que bacana. Eles falam assim, nossa, vocês são muito autênticos, A gente fala assim, a gente se expõe, você conta as coisas, a gente não tem aquela coisa assim, eu vou mostrar que eu sou super-herói. A gente vai e fala, não, eu já quebrei a cara com isso, eu já errei nisso daqui. Expomos as nossas dores também, porque as pessoas se conectam justamente com isso, falam assim, nossa, não sou só eu, Porque nós somos de verdade, Não somos uma figura, um personagem, Não, porque assim, que nem a gente estava falando essa questão da internet. Gente, eu confesso pra vocês, às vezes eu olho lá e eu falo, nossa, mas eu devo ser muito ruim mesmo, E esses dias eu tava conversando, eu tava vendo e eu comecei a refletir. A pessoa fala assim, você vai sair de 100 mil para 500 mil. E a pessoa acredita naquilo, mas ela não tem nem 500 mil de mercadoria para vender. Como, Como que ela vai vender se ela não tem nem 500 mil de mercadoria? Você entendeu? Então, você fica pensando assim, aí, se a gente não tiver, assim, realmente na certeza de que Deus está com a gente, Deus está administrando junto com a gente meio que começa a se perder. Sim. E começa a acreditar em tudo que vem. E a verdade não é essa. Sim. E aí? Porque às vezes, assim, o Senhor, eu acredito, sabe, piamente nisso, que quando o Senhor vai e Ele coloca o dedo numa situação, aquilo explode. Exatamente. O milagre acontece. Explode. O milagre acontece, aquilo explode. Mas
É no dia a dia que a gente também vai crescendo. É de pouco em pouco. Só que eu falo que a gente está vivendo uma geração, um tempo, que a gente não tem nem paciência de esperar o bolo assar. Exato. Tudo automático. A gente quer tudo muito rápido. Então, a gente quer colocar o bolo e quer que ele mude, que em vez de ele assar em 40 minutos, 45, que ele asse em 10. Sim. E a gente, às vezes, quer acelerar o processo. E o que acontece? A gente perde o bolo. Alessandro, não é, pastor Alessandro? O Alessandro fala um pouco sobre isso em algumas das suas pregações. Ele fala que existem as questões que acontecem por processo, né? E aquelas que acontecem por milagres. Deus é tão poderoso que ele pode não fazer nada. Sim. E aí, o que acontece, né? O processo que a gente estava conversando. Para uma pessoa hoje, ela galgar um espaço, vamos colocar, não é uma regra, mas a pessoa vai ter que pagar as disciplinas numa universidade, vai ter que esperar 5 anos, aí entra como trainee na minha área, que é engenharia, entra como trainee numa empresa, aí vai adquirindo experiências para virar pleno e depois virar sênior, e aí sim. Então isso demanda esforço, constância, resiliência. E a gente estava conversando, o que eu mais vejo hoje no mercado são pessoas que querem rápido e não se preparam para aquilo. Sim. Né? Se a gente ir para a Bíblia, quando Paulo é chamado no caminho de Damasco, até a primeira pregação são 14 anos. Então, não é que ele teve uma experiência com Deus e já começou a pregar. Não, não. Ele era treinado nas escolas de Gamaliel, ele era uma pessoa estudada, ele era uma pessoa que tinha bagagem para falar, mas ele precisou de um processo com Deus. Ontem eu estava conversando com a pastora Aurilene e tem muitas pessoas que estão chegando e falando, estou pronto para pregar. E eu acho engraçado isso, né? Que quando você é novo, você acha que você tem alguma coisa. E quando você fica mais velho, você percebe que você precisa de Deus para todas as coisas. Eu não me apoio no que eu sei, eu apoio naquilo que Deus pode fazer pela minha vida, pelo aquilo que eu creio. Então, a Querigma, eu falo sempre que nós somos uma empresa milionária sem R$1. A gente vai chegar lá. Vai. Mas a gente vai. Estamos num processo de aprendizagem, de crescer em maturidade, e isso demanda. Eu falei nós conversamos sobre isso. Quantas vezes a Leia Fashion teve problemas, e quantas vezes a Leia, a pessoa física, falou: não dá mais para mim, vou parar com a pessoa jurídica, porque. E aí você continuou. Eu tenho aprendido que o vitorioso é aquele que teima em não desistir. É que, na verdade, assim, o que nos sustenta é a palavra, né? Quando, às vezes, você passa pelos processos de dificuldade no comércio, mas você tem uma palavra de Deus, você abriu aquilo, sabe? Você abriu aquilo com uma direção, com uma palavra. E você entende que o Deus que abriu, só Ele pode fechar. É isso aí. Então, até para você fechar um comércio, tem que perguntar para o Senhor, Senhor, é para fechar? Acabou. Sabe, eu já vivi, quando eu saí da Portugal, lá da Rua Portugal Freixo para a Rua Benjamin, chegou uma hora que eu chamei minhas funcionárias e falei para elas assim, olha, gente, nós estamos no começo de 2017, nós vamos trabalhar este ano, mas em janeiro de 2018 eu vou fechar. Chamei minhas funcionárias, conversei com elas, estavam comigo há muitos anos, porque eu estava vivendo um momento muito difícil financeiramente falando. E aí as meninas falaram assim, tudo bem, enquanto você estiver com a porta aberta, a gente vai estar aqui com você. O dia que você falar, fechou mesmo, a gente vai fechar, tá bom. Eu falei assim, porque é que eu não vou ficar mais. Sabe quando Deus está te expulsando de um lugar? Também às vezes tem isso, né? Às vezes a gente está num lugar e você tá achando que é para fechar e às vezes não é para fechar. É Deus te expulsando daquele lugar. Um certo porque às vezes tem incômodo, lugares que não nos cabem mais. Exato. E a gente insiste em ficar lá. Sim. Aí eu falava, não, aqui eu não vou ficar mais. E foi passando. Quando chegou em setembro, me aconteceu uma situação que era uma situação de morte, assim. De morte, assim, de dificuldade. E eu falei, Deus, não permita que eu entre em depressão. Pai, não permita. Não faça, não deixa que eu entre em depressão, Senhor. Não deixa, Deus. Não deixa, não permita isso, Pai. E aí comecei a orar, né? E falando com o Senhor e coisas acontecendo.
Aí, um dia, eu fui ao culto, aí o Senhor deu uma palavra. Aí ele falou, aí na palavra veio Isaac com os poços. Que ele ia abrir os poços e vinha alguém buscar contenda com os pastores dele. O que ele fazia? Ele largava aquele poço lá e ele cavava outro poço e dava água melhor. E ali o Senhor me falou, filha, não é onde você está que é uma bênção, você é a bênção. E onde você for, a bênção vai com você. Exato. Eu falei, tá bom, Senhor, então me dá uma oportunidade. Para onde eu vou? E aí sempre o Senhor fala comigo, provoque o milagre. Aí eu lembro que eu escolhi um lugar, eu achei que era aquele lugar. E eu cheguei pro meu marido, e eu fui no culto novamente. Aí o pastor trouxe aquela palavra de Josué. Quando Josué, ele fala assim, Senhor, as mulheres de Jericó, elas são intransponíveis. Aí ele dá uma direção, vai lá todos os dias e você dê a volta nas muralhas. Todos os dias você vai fazer isso. E aí o Senhor me deu uma direção. Eu entendi isso, sabe? E o engraçado, o que eu acho assim, que foi muito assim de Deus naquela situação, porque meu marido, como eu disse, meu marido é engenheiro, então é 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 é 10. O meu também é assim. Gente boa. E aí eu cheguei para ele e o Senhor falou assim, vocês dois são um, vocês são uma família, então ele tem que ir com você. Agora pega uma pessoa que não acredita em milagre e coloca essa pessoa para fazer um propósito junto com você, que Deus falou para você que ele tem que ir junto. E eu chego pro meu marido e falo assim para ele, Paulo, ó, Deus me deu uma direção, eu vou construir uma loja. Aí ele olhou pra minha cara, ele começou a dar risada, como vai construir uma loja? Eu falei, Deus me deu uma direção que eu vou construir uma loja. Aí ele me fala assim, olha, eu consigo pagar um aluguel para você de R$500 até R$1.000. Então, entrega a loja lá, como você combinou, dia 31 de janeiro. Entrega a loja, eu vou alugar uma sala para você. Aí o Espírito Santo falou, diga para ele que os seus sonhos são grandes demais para esse lugar. Que quem te prometeu não mente. Aí eu falei para ele, ficou pra minha cara. Aí ele falou, tá bom, então o que você quer que eu faça? Eu falei, Deus me deu uma direção, eu escolhi um terreno, e durante 7 dias nós vamos orar nesse terreno, nós vamos ungir esse terreno. Aí ficou olhando pra minha cara e acho que ele tinha vontade de rir, mas ele me respeitou, né? Aí ele ficou olhando na minha cara, aí ele pegou e falou pra mim assim, ô Leia, por que você faz isso com você mesma? Por que você quer acreditar numa coisa que você não vai conseguir, você vai só se frustrar mais? Aí eu falei pra ele, Paulo, mas não é sobre mim, é sobre quem caminha comigo. E ele me disse que é pra mim entrar em movimento, que minha história não acabou aqui. Ah, tá bom. Foi isso que Deus mandou você fazer? Tá bom, eu vou com você. Mas eu não acredito. E durante 7 dias a gente ia até este lugar. Aí a gente orava o Pai Nosso dentro do carro, eu e ele ali, silêncio. Ele só falava amém. Aí eu descia do carro, pegava o azeite, ungia a volta toda do terreno, declarava e voltava pro carro, a gente ia embora. Todos os dias fazendo isso. Quando foi no 5º dia, meu marido gosta muito de caminhar. Aí ele chegou em casa, depois a gente já tinha ido de manhã, ungido o tênis, a gente ia bem cedinho. Porque imagina, eu falo assim, quem é esses dois loucos? Esses malucos que aí. fica jogando um negócio aí no terreno, sabe que estão fazendo macumba, sabe o que estão fazendo, né? Mas a gente ia bem cedinho assim, né? Aí o pastor Brito falava assim, Léo, onde você tá usando tanto azeite? Porque eu ia pedir pro pastor Brito, falei, pastor Brito, me dá azeite. Aí eu ia lá, me dá mais um pouquinho, aquele lá já foi, eu pegava e ungia, né? Aí quando foi no 5º dia, ele foi fazer uma caminhada e quando ele voltou, ele falou assim, fui até o seu terreno e voltei. Aí eu falei, meu Deus, ele disse, fui até o seu terreno e voltei. Aí ele pegou e falou assim, pode até ser que você consiga, mas não é uma coisa para quando você quer. Talvez daqui uns 5 anos, mas não agora. Você não consegue agora. Eu lembro, setembro de 2017, e eu queria inaugurar minha loja, que eu nem tinha lugar, que eu não tinha nada, em março de 2018. Falou assim, você não vai conseguir, Leia, desculpa, você só está se ferindo, você só está aumentando uma dor. Falei, Paulo, assim, mas eu
você me disse que Deus falou que é para mim com você e eu sou obediente a Deus. Eu vou vir com você. E ele foi vindo comigo todos os dias. Quando acabou a campanha, aí a gente fez todos aqueles 7 dias e passado um tempo aquilo não deu certo. Aí o Senhor falou assim, não é. E eu sempre, quando eu descia do carro, eu fazia sempre a mesma frase. Eu falava assim, Senhor, você sabe, Pai, que eu não tenho, mas você tem. Então, Pai, se não for aqui, é porque vai ser muito melhor. Sim. Se não for aqui, é porque vai ser muito melhor. Porque você me disse que vai acontecer. E não deu certo, né? Aí, depois eu olhei e falei um outro lugar. Aí não deu certo. Quando esse outro lugar não deu certo, eu tava com a loja ainda, né? Isso já era outubro. Aí esse lugar não deu certo. Aí eu saí da loja, fui para casa, eu fazia janto com as minhas lágrimas, assim, eu chorava. E meu marido, assim, ele respeita muito isso, ele fala, ela tá na dor dela, eu não vou nem, né? Meus filhos, todo mundo ali, todo mundo muito quieto, assim, vendo que eu tava vivendo um momento difícil, que eu tava lutando para não desistir, sabe? Sim. Aí eu ali com as minhas lágrimas, aí já fiz a janta, falei, gente, eu não vou jantar, quero ficar um pouco sozinha, fui pro quarto, chorei. E aí Deus me deu um sonho. Deus me mostrou no terreno, aonde eu tava chorando que não tinha dado certo, tinha uma casa bem pequena. E Deus me mostrou eu dentro daquela casa e o fogão, aí tinha umas ratazanas, e aquelas ratazanas andavam por cima do fogão, e aquele lugar sujo, e eu com meu marido e os meus filhos lá dentro. E aí eu orava ao Senhor no meu sonho e falava, Deus, por favor, Deus, olha que sujeira, olha quanto rato, Deus, olha isso, Senhor. Aí o Senhor me falava nitidamente, você não está chorando tanto? Por que você acha que eu não vou fazer? Por que você está chorando? Agora você vai ficar. E eu falava, não vou ficar. Me dava um desespero. Quando eu acordei, que eu vi que aquilo era um sonho, eu pedi tanto perdão para o Senhor. Eu falei, Deus, qual é a obra que você faz pela metade? Qual é, pastor Alessandro? Deus não faz nada pela metade. Passado nem 15 dias, estou subindo da minha loja, olho lá onde é minha loja hoje. Nitidamente o Espírito Santo me falou, olha para o lado, é aqui. Não era esse terreno que você tinha orado? Era na frente. Só. Era na frente. Sabe o terreno onde hoje tem um barzinho? Sim. Eu orei no terreno da frente, no Marechal. Mas aí, na hora que eu tô subindo da loja para minha casa, novembro, aí o Espírito Santo falou, olha para o lado. Na hora que eu olhei para o lado, um terreno com uma escada, uma salinha bem pequena, o Senhor falou, é aqui, a sua loja vai ser aqui. E, gente, sabe o que o Senhor me falou? Do outro lado da rua, o sol bate forte durante o dia, vai queimar suas roupas, mas desse lado não, ele pega o sol da manhã. Olha só. É aqui, vai lá, provoca um milagre. E aí o Senhor foi fazendo, e todo mundo sabe, depois eu inaugurei a loja dia 7 de abril. Glória E eu a Deus. comecei aquela loja com R$230. E quando eu inaugurei, pastor Alessandro, Ju, você precisa ver. Eu inaugurei a loja no sábado, dia 7 de abril. Foi um sábado. Domingo fomos para a igreja. Meu marido não ia para a igreja. Aí meu marido foi para a igreja. Aí o bispo começou a pregar lá no culto. Aí ele falou, vai lá. Fala para ele te dar uma oportunidade, porque você viveu um milagre. Fala para ele. Falei, não, Paulo. Ele falou assim, não, você viveu um milagre. Quando acabou o culto, saímos do culto, imagino que eu estava indo para minha casa. Ele foi para a loja. Quando chegou na loja, ele falou, não, eu preciso tirar foto de você aí na loja. Ah, que graça. Eu preciso tirar. Isso é um milagre, Léa. Isso é um milagre. Sabe? E aí ele começou a ir para a igreja comigo. Olha, que bênção, que bênção. Então, é sobre isso. Quando você tem uma palavra, eu acho que a coisa-chave no empreendimento é você ter uma palavra. Se você, às vezes, por exemplo, você abriu a Querigma, com certeza você abriu porque Deus te deu uma palavra. E se Ele deu uma palavra, é Ele que vai abrir. Mas no dia de fechar, também quem vai fechar é Ele. Eu acho o mais bonito dessa história é
É o processo. É o processo que muita gente acha que tudo é muito fácil. Sim. Que a fé vai deixar tudo fácil. A Não fé deixa. a fé não deixa as coisas fáceis. Não. A fé deixa as coisas possíveis. Possíveis. É uma coisa que a gente... Ainda que pareça impossível. A gente chora, a gente tem problema. Nem sempre o nosso sorriso, ele transpõe aquilo que realmente sentimos, mas ele transpõe aquilo que a gente acredita. Que se Deus deu uma palavra, se Deus deu um direcionamento, nós vamos pela palavra dele, não pelo nosso sentimento. Sim. E aí a gente consegue ver e viver a bênção de Deus, né? É o que eu falo, aquele que vence é aquele que não desiste. Quando Deus falou, vai, você vai. Você sabe o que você falou aí agora e o senhor me falou. A gente tem que viver pelo que a gente crê, não pelo que a gente vê. Sim. É difícil. difícil. Não pelos cálculos, pelas planilhas, pelo aquilo que está à vista, né? Mas pelo que a gente acredita que Deus pode fazer. Não? Por isso que eu falo, se a gente tem por isso que a gente tem que estar na casa de Deus. Sim. Porque sempre a gente vai sair de lá com uma palavra. E construí a loja em 72 dias. Teve dia que eu chorava o dia inteiro. Teve dia que eu chegava e eu me alegrava. Tinha dia que via os desafios e eu olhava para mim, olhava para minha limitação e eu chorava. Mas tinha dia que eu chegava lá e eu me sentia um foguete. E o Senhor foi trabalhando. E assim, humanamente, era totalmente impossível. Impossível. Mas o que o Senhor foi fazendo? Jesus foi me apresentando seus amigos. Então é isso. Caminhar com Jesus é isso. No meio da caminhada, a gente vai ficar fraco, mas vai vir um amigo. Vem cá, vamos caminhar junto. Sim. Vou segurar na sua mão. Vamos junto nessa. Você não está sozinho. Né? Porque, gente, foi o que você falou no nosso outro podcast. Pessoas, às vezes, são usadas para nos ferir, mas também pessoas são usadas para nos curar. Exato. Também. Exatamente. Cabeça borbulha, assim, né? Eu fico pensando... Você tá aí olhando assim, né? É que eu fico pensando nisso, né? Amigos. Se isolar não tem nada de sábio. Não. E o mais engraçado é que normalmente quando a gente passa dificuldades, o caminho do isolamento é o caminho que a gente mais escolhe. Dá vergonha, né? Porque a gente fica com vergonha, né? Sim. Esses tempo atrás, eu tava passando um problema muito sério na minha casa, na minha família, e eu sou pastor da igreja, eu sou um dos pastores, e tem todo, mesmo que você não queira, mas tem um peso sobre a posição. E o bispo estava ministrando, acho que foi o bispo, e ele chamou as pessoas pro altar. Eu queria ir. Mas aí, sabe, não, mas o que vão pensar um pastor? Aí teve uma hora que eu falei, não é o cargo, a posição que me segura, meu Senhor. Eu coloquei as duas mãos no altar e eu chorava. E aí veio um amigo e colocou as mãos nas minhas costas, orou por mim e amém, ministrou minha vida. Eu voltei pro meu lugar, acabou o culto, ele veio conversar comigo e falou assim, cara, eu tava orando por você ali na frente e Deus me deu uma visão, que a unção que estava sobre a sua vida vai passar para sua esposa e para suas filhas, e isso vai começar a mudar toda a sua casa. Sabe quando aquela palavra você fala, poxa, Deus ele conhece meu coração, Deus ele sabe o quanto eu tenho apreço à minha família, ele sabe como eu amo a Ana, como eu amo a Laís, como eu amo a Juliana, e a gente brinca que eu sempre deixo muito claro em casa as posições de cada um. E eu falo, Ju, a gente pode enfrentar qualquer coisa, mas a gente tem que estar junto. Sim. E quantas vezes, por um problema no empreendimento, a família está sendo tão atacada, está sendo tão vitimada pelas circunstâncias da vida. E aí, uma vez a gente estava discutindo e Deus, através de uma ministração, deu uma palavra para Juliana e aquela palavra mudou totalmente a minha história. Eu não vou lembrar o texto muito, se eu não me engano, eu tô ficando velho, né? Colossenses 3:15 ou 3:16, que diz assim, ser a paz de Deus árbitro sobre vós. E aí, o que nós entendemos? Que quando eu e a Juliana estivermos em concordância e houver paz, não tem problema. O problema vai bater e vai voltar. O problema não consegue entrar quando há a paz de Deus na comunhão de uma família. Então isso, sabe, e foi um amigo, foram amigos,
E hoje, e nesses dias, hoje eu até falei pra Juliana, tem um casal de pastores que eu amo muito, o Gesiel e a Rosana. Amo muito. Lá de Santo André? Santo André. E ela manda mensagem pra mim direto, ele manda mensagem, ó, estamos orando por vocês, tudo. E Deus colocou no meu coração uma coisa que acalmou o meu espírito, que é, existe um exército orando por você. Então, fazer amigos é muito bom. Ter amigos. Quem é o seu 190? Você tem que ter um 190, tem que ter amigos mais chegados que irmãos. Eu classifico que eu tenho pessoas que eu conheço lá da igreja que é paz do Senhor e não tem problema nenhum. Não. Tem pessoas que são pessoas que vão chegar no portão da minha casa. Tem pessoas que vão entrar na minha casa e conviver comigo. Mas o importante é você ter amigos que você possa confiar, que você possa, sabe, confidenciar, né? Tem coisas que eu chamo alguns amigos e a gente conversa, a gente ora junto, a gente chora junto. E como é bom ter alguém para te ajudar. Sim. Porque Deus sempre envia pessoas para te auxiliar. É verdade. E é no momento da adversidade que os verdadeiros amigos se revelam, né? Porque esses são os que ficam. Nessa situação que o Alessandro falou, eu lembro que tinha dias que, assim, em momentos que a gente estava em desespero, a pastora Rosana mandava uma mensagem: olha, eu estou orando por vocês agora. Sabe? E a gente via que era uma conexão do céu mesmo. A gente nunca teve muito contato, né, com eles, mas a gente entende que é um propósito que vem do Espírito Santo mesmo. E a gente percebe que a oração dela, a oração deles nos sustentaram durante muitos dias, né? Eu tenho amigos que me motivam, que chegam e falam assim, cara, você vai conseguir. E posso citar alguns aqui: Pastor Leandro, Bispo Júlio, Pastor Brito. A Pastora Inês é uma querida. Maravilhosa. Eu falei para ela esses dias que dá raiva dela, né? Quando ela sobe no altar, dá um pouco, eu falo: pastora, para. Eu tenho que preparar as ministrações, eu oro, eu jejuo, eu pego a Bíblia, ela vai lá ler um versículo e rebenta com tudo. É uma mulher de Deus, uma amada, uma querida. E sabe... E Deus tem um cara que eu amo muito, assim, muito, é o Washington. São amigos que Deus colocou na minha vida, o Diniz, né, que são pessoas que Deus colocou na minha vida. E muitas vezes eles falaram: cara, eu tenho que ficar perto de você para aprender alguma coisa. E na verdade, eles estão me ensinando. E aí, nisso tudo, eu percebi uma coisa sobre amizade, que tem muitas pessoas que falam assim: nossa, ninguém me abraça. Mas uma escolha de posicionamento. Eu posso falar assim, ó, ninguém me abraça na igreja, mas quando eu me levantar para abraçar um amigo, eu também recebo um abraço. Sim. Então a gente reclama de algumas coisas porque a gente não toma uma atitude de ser amigo. Será que eu sou o amigo que eu gostaria? É uma reflexão, né? Essa. De ter. Eu sempre falo o seguinte, né? Nos atendimentos que eu faço com casais, como tem filho, eu sempre falo pro marido assim: se a sua filha casasse com um homem igual você, você ficaria feliz ou triste? Porque os nossos filhos vão seguir um padrão que normalmente o padrão que eles veem em casa. Então eu falo pros caras: eu falo pras mulheres, né? Eu falo assim: irmã, se o seu filho tiver uma esposa igual você trata o seu marido e ele for tratado, como que vai ser? Então, eu acho que quando a gente coloca a gente nessa equação, tudo muda. E a gente percebe o quanto que a gente precisa da misericórdia de Deus, o quanto falho nós somos. Será que eu sou o amigo que sustenta o outro em oração? É isso. Será que eu sou o amigo que a pessoa pode contar? Você usou uma frase: Deus me apresentou os amigos dele. Sim. E eu quero ser um dos amigos de Deus. Eu acho que essa é o verdadeiro evangelho. Eu sempre falo isso: o evangelho que não transforma no evangelho. Então, se eu vou para o evangelho e fico da mesma forma que eu entrei, não é evangelho. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma palavra de motivação, pode ser uma palavra de vida, mas se não me toca, se não muda quem eu sou, no evangelho, porque a Bíblia fala: aquele que mentia, não minta mais; aquele que roubava, não roube mais. E vamos aumentar: aquele que sonegava imposto, que não sonegue mais; aquele que roubava o funcionário, que não roube mais; aquele que roubava o patrão, que não faça mais. O evangelho
evangelho tem que fazer de mim uma pessoa melhor. Aquele que era ignorante em casa, aquele que falava palavrão, que não o faça mais. Aquele que tratava com rispidez a esposa, que não o faça mais. Isso é evangelho. A gente estava conversando sobre o conselho, né? E tem tanta gente hoje querendo ensinar um caminho que ele nunca trilhou. Então, como que eu posso ensinar? Eu posso falar para você como que é fazer um doutorado, porque eu passei a cadeira, eu experimentei. Você viveu um processo, isso. né? Você pode falar como que é ter uma empresa de mais de 20 anos. Você pode. E agora tem gente que nunca fez nada. Então, tipo assim, de quem nós estamos colhendo os conselhos? Né? O mais importante, para mim, eu estou entendendo que não é nem mais o conselho, é o conselheiro. O conselheiro, a vida que ele tem, o conselheiro que vai chegar e vai falar para mim assim: Alessandro, não é assim, eu fiz dessa forma e errei. O inteligente aprende com os seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Sim. Né? Sim. Você sabe que às vezes as pessoas, elas falam assim: nossa, no momento da dificuldade eu não tive ninguém para me ajudar. Mas com quem que a gente está caminhando também? Exato. Por isso que a gente tem que fazer essas escolhas, né? Isso aí. Por exemplo, uma moça, uma mulher que quer separar do marido, ela vai pedir o conselho para uma mulher separada? Não. Porque se ela for pedir, ela separa mesmo. Vai ser tendencioso esse conselho, né? Porque na verdade é assim que acontece, né? Sim. Então, assim, por isso que o senhor sempre fala, o senhor fala muito isso. Quem são as pessoas que fazem parte da sua mesa? É isso. Quem são as pessoas que você tem colocado dentro da sua casa? Porque, gente, até para convidar para ir na nossa casa, você tem que avaliar quem você convida. Tem um critério, com certeza. Quem você avalia, quem você vai levar na sua casa. Porque ali a sua casa é o seu lugar de refúgio. Sim. Né? Então, quem a gente está levando na casa da gente? Né? Quem são as pessoas na hora, como você mesmo falou, do 190? Na hora da dificuldade, você precisa de alguém para orar com você. Para quem você vai ligar? Agora, só que a gente fala assim: mas eu já fui tão ferida. Não é muito comum isso? Mas eu já fui tão ferida, eu vou na igreja, eu chego, eu sento, eu assisto o culto, terminou o culto, eu vou embora, entro no meu carro, acabou, eu não quero ter amizade. Mas também é aquilo. Se você planta amigos, você vai ter amigos. Se você não planta amigos, você não vai ter. Sim. Essa parte do amigo, uma passagem que falou muito comigo, assim, é quando Jesus está no Getsemane e Judas chega. Aí Judas fala para mestre, né? E ele fala para Judas: faça o que você tem que fazer, meu amigo. Jesus via ele como um amigo, mas ele via Jesus simplesmente como um mestre. Jesus era um amigo. Então, será que às vezes também a gente, dentro da igreja, a gente às vezes também faz isso? Sim. A religião sempre quer nos apresentar um Deus, o evangelho nos apresenta um pai, um amigo. Eu fico orando, né? Então eu vou trabalhar, normalmente de manhã o trânsito não é tão bom, e de vez em quando eu coloco um louvor e fico orando. E como é bom entender que Deus é o Deus do carro, é o Deus da pia, do chuveiro, é o Deus da empresa, é o Deus da loja, é o Deus da filmagem, é o Deus que está presente em todo lugar. Ele é o nosso amigo, né? Eu vi uma história, né? Eu não sei de quem que é, mas eu achei muito, muito interessante quando você fala sobre os feridos da igreja. Tem um livro, se eu não me engano, Os Feridos pela Igreja. Acho que eu tenho esse livro. E eu ouvi essa ilustração e eu achei fantástica. E eu sempre, de vez em quando eu uso ela, não sei nem se eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Como a Juliana gosta de falar, eu falo bastante. Se você está com uma doença, você vai buscar um lugar para cura. Esse lugar é um hospital. Só que chegando lá, não é poucas vezes, muita gente não sabe, mas a gente está expostos a micro-organismos que podem trazer infecções hospitalares para a gente. Então você está com uma dor, você vai para o hospital e aonde era para te curar, te machuca mais. Mas aonde você vai curar uma infecção hospitalar? No hospital. Então, o mesmo lugar que pode ser que você foi machucado é o mesmo lugar que vai virar cura para você. Então, a igreja é feita,
a igreja de Jesus é perfeita, mas ela é composta de homens que são imperfeitos. Então, quando a Bíblia fala em Provérbios, existem amigos mais chegados que irmãos, é por causa disso. Porque tem pessoas ferem, as pessoas curam. Então, lá na igreja, eu sempre falo pra minha filha. Uma vez a minha filha falou assim: pai, mas na igreja tem muita gente que erra. Eu falei: é verdade, filha. É verdade. Você pode arrumar um marido fora, na igreja, e infelizmente não dá certo. O cara ser um picareta, o cara pode, velho. Então, a igreja é aberta. Mas tem uma chance. Fora, você tem a probabilidade de você quebrar a cara é muito maior. Então, mesmo com todos os problemas, é melhor ficar dentro da arca, onde há cheiro de animal, há barulho de animal, há o cheiro de fezes de animal, do que ficar fora da arca e viver a morte. Então, mesmo com todos os desafios, ainda estar na arca de Deus é muito melhor. Você sabe que a gente às vezes tem a mania, a gente quer... Como que eu falo? A gente quer improvisar. Aí você sabe que se você, por exemplo, se você está dentro de uma igreja evangélica, você fala assim: mas eu quero casar com um rapaz, mas eu não acho um evangélico aqui. Eu vou casar com um católico, mas eu vou transformar ele no evangélico. Não é muito mais difícil? Com certeza. Será que não é melhor orar um pouquinho mais e falar: Senhor, confiar, né? Prepara um marido para mim. Sabe, eu falo, toda mãe, sabe, todo pai, desde muito pequeno, tem que orar pelos filhos. Sim. Pela esposa do filho, né? Pelo genro, pelos netos, né? Aí os netos nascem, você começa a orar já pro marido da neta, pra esposa dos netos. E você tem que estar orando, você tem que estar... Eu falo, a oração, ela não envelhece. Sim. Ela ecoa, sabe? Uma oração nunca vai ser jogada fora. Às vezes tem coisas que a gente orou e a gente acha que aquilo se perdeu, mas não. Nada perde. Sabe que a gente tem uma situação... Até estávamos comentando sobre isso esses dias. Que a avó do Alessandro faleceu com 101 anos. Ela era da Assembleia de Deus, foi por mais de 70 anos, né? E assim, se teve um legado que ela deixou pra gente, ela não deixou herança, não deixou nada, foi a oração. Ela era uma mulher de oração e eu tenho certeza, e eu sinto comigo até hoje, que a oração dela grita ao nosso favor até hoje. E foi uma coisa que isso nos marca muito, né? Porque se houve um marco, esse marco foi a oração dela. E eu sei que a oração dela me protege, vai proteger minhas filhas, vai proteger meus netos e as nossas gerações que virão, né? E a minha oração eu também. Também creio que a minha oração guarda as minhas filhas, guardarão as futuras gerações aí que virão pela frente. E nada mais precioso do que a oração de uma mãe, né? Claro, a oração de um pai tem muito efeito, mas nada mais precioso do que a oração de uma mãe. É verdade. Sabe que eu ouvi um testemunho esses dias, bem rapidamente, que o rapaz, ele estava no mundo, a mãe era uma mulher de oração, sabe? E ela tinha ali... O rapaz tinha seguido uma vida na homossexualidade, o irmão dele era ateu e o pai era usuário de drogas, tinha sido preso pela 5ª vez. E a mulher não desistiu da oração. Aquilo me marcou tanto que ela continuou orando, até que todos foram atraídos e convertidos ao Senhor. E eu fico pensando, meu Deus, como que é preciosa a oração de uma mulher posicionada, né? Isso em qualquer sentido. A gente está falando sobre família, mas também nos negócios, também no empreendimento, também em qualquer situação da vida, na saúde, né? Como é poderosa a oração de uma mulher posicionada. Olha, quando a gente coloca eu coloquei isso na minha cabeça de forma dura, mas foi o ensinamento que o Senhor me deu. Nossos filhos, eles podem não estar próximos da gente, mas eles estão próximos de Deus. Exato. E todo dia a gente fala: Senhor, que os meus filhos, meu marido não saem de casa sem a sua presença. E aí o Senhor, eu num momento de muita dificuldade, e sabe quando aqueles momentos você não sabe o que fazer? Você fala: e agora? Sim. Eu levo, eu deixo, eu abandono, eu me desespero. Aí o Senhor falou para mim assim: filha, eu posso dizer, eu tenho um pacto com você. Uma mãe, um pai, nunca vai conseguir ficar 24 horas do lado de um filho, mas o Senhor fica. Sim. E a gente ora: Senhor, onde meu filho estiver agora, onde a minha filha estiver agora, Pai, visita.
constrange. Às vezes Deus, ele tá num lugar que eu nunca entraria. Mas vai lá e busca ele. Exato. Tira ele de lá, Senhor. Tira ele de lá dentro. Essas amizades, as pessoas que às vezes vêm como setas malignas na vida dos nossos filhos. Senhor, tira isso da vida do meu filho. Afasta. Não deixa, Senhor, não deixa. Meu filho é seu, minha filha é sua. E aí, como que a gente faz isso? Na oração. Exato. Agora, a gente não pode nunca desistir. Porque Deus não desiste. Imagina se Deus desistisse de nós. Sim. E por que a gente às vezes desiste dos nossos filhos? A gente não pode desistir. Uhum. Porque Ele não desiste de nós. Então, assim, às vezes os nossos filhos fazem coisas que nos magoam tanto, né? E falam às vezes palavras que são tão duras. E sabe o que você faz? Você fala, Deus, perdoa meu filho. Ele não está fazendo, ele está num momento difícil, mas ele ainda não tem maturidade para enxergar. Uhum. Mas Deus, um dia ele vai enxergar. Esses dias meu filho falou um negócio para mim e eu fiquei magoada com o que ele me falou. No momento de raiva, ele falou uma coisa meio que não foi agradável. Aí eu peguei e fiquei triste, eu me calei, né? Aí, porque era um momento que ele estava nervoso, eu falei, se eu falar alguma coisa agora, a gente só vai bater boca. E não quero bater boca. Sim. Eu não vou beber esse copo de veneno. Eu decidi, eu não vou beber esse copo de veneno. Aí, no dia seguinte, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu já te perdoei. Mas peça perdão para Deus, porque na Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe e os seus dias serão prolongados na terra. Eu te perdoei. Mas Deus, ele me ama tanto, filho, que às vezes ele, né, permite algumas coisas. Então, pede perdão para ele. Fala, Deus, me perdoa do jeito que eu falei com a minha mãe. Mas para mim você não precisa pedir perdão, não, porque eu também já te perdoei. E Deus te perdoou, mas Ele quer que você confesse com sua boca. Aí ele olhou para minha cara assim, ai mãe, tá bom. Mas eu tenho certeza que ele pediu. Por quê? Você ensina no amor. Agora ele não vai começar a falar, não, você não podia. Não, filho, peça perdão para Deus. Honra, filho. Você tem uma filha também. Honra, filho. Não planta essa semente, não deixa essa semente crescer. Não planta, filho, não planta. Ah, mãe, tá bom. Você entendeu? Então é assim, os nossos filhos, eles são atacados pelo inimigo. Nosso negócio é atacado. Às vezes a gente faz tudo certo e as coisas não acontecem. Aí você fala, Deus, por quê? Às vezes o Senhor permite algumas coisas na nossa vida para ver aonde que está a nossa paz. A nossa paz está em Deus, a nossa paz está nos nossos filhos, a nossa paz está na nossa empresa. Onde está a nossa paz? Ela tem que estar firmada em Deus. Isso. E está quando tudo está dando certo? Ou a gente vai continuar confiando quando as coisas não forem muito bem? Quando os nossos olhos não conseguem ver o milagre, Exatamente. sabe? Às vezes a gente olha e a gente fala, Deus, eu não estou conseguindo enxergar, Deus. Não sei, porque às vezes tem coisas que a gente olha e a gente não consegue enxergar. Exato. Você fala, Deus, coloca um óculos em mim, pai, porque não estou conseguindo ver que vai ser uma coisa boa daí. Mas não saiu da gente. A nossa fonte não é uma fonte que jorra coisas boas. Sim, sim. Se eles saíram da gente, tem que dar coisa boa também. Exatamente. Então, o inimigo vem tentar catar, você vai lá, fala, Deus, vai lá no inferno e busca, Senhor. Traz de volta, mas não deixa. Não deixa. Incomoda. Sabe, eu como é? Eu falo, Deus incomoda, as amizades, os relacionamentos, as pessoas que já chegam aos nossos filhos. Mas quando a gente ora, tem jeito. Deus guarda, Deus cuida, sabe? Deus protege. Então vamos lá para a leitura de Provérbios, né? Que realmente é a intenção aqui, né? Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. 17 e 18 só? Isso, agora vai pro texto não separamos. Pro 24. Isso. 24. 24:3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Esse texto é lindo, né?
E o bispo estava nos ensinando sobre esse texto no final de semana. E Salmo 119 diz: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é tão maravilhosa que ela clareia o caminho. Então, quando a palavra de Deus ela vem, ela mostra o caminho para você percorrer, mas ela também mostra o detalhe do passo a passo, aonde está colocando os pés, como você vai viver isso. E na palavra, a Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há vitória. E o que a gente estava conversando, né? Tem muita gente escutando conselho de quem nunca criou nada. E esse eu acho que é o problema, porque hoje eu trabalho, uma das minhas funções profissionais é ser consultor. E como consultor, quando eu chego num cliente, eu faço análise e eu falo o que precisa ser feito, não só pela técnica que eu aprendi, mas pela experiência de mais de 30 anos como programador que eu tenho. Então eu consigo enxergar algumas coisas porque eu já errei muito no caminho. Não, hoje você pode dar uma consultoria de como abrir uma loja, um empreendimento. Por quê? Você já percorreu esse caminho. Hoje eu posso falar para você como é ser pastor, porque eu estou vivendo esse processo. Então tem pessoas até dentro da igreja que querem ensinar uma coisa que nunca viveram. Então espera um pouquinho. Percorre esse caminho. Passa o processo. Sofra o processo. O sofrer não é de sofrer de dor, mas é de ser afetado pelo processo, porque o processo ele não vem para matar, ele vem para fortalecer. O processo muitas vezes ele reconstrói, ele tira aquilo, ele extirpa da nossa vida aquilo que desagrada a Deus e nos reconstrói. Piaget, vamos dar para Piaget agora. Vamos lá. Piaget ele fala o seguinte, que toda vez que você aprende algo novo, você obrigatoriamente tem que desconstruir a sua estrutura neural e reconstruí-la com um novo aprendizado. Então, isso é muito importante. Então, o que o processo faz? Toda vez que a gente passa uma situação, Deus está quebrando a nossa vida e reconstruindo-a com uma nova experiência. E isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque uma mente que se expande para um novo conhecimento nunca mais voltará ao tamanho inicial. Uma vida que sofre processos nunca mais voltará ao estágio inicial. Você sempre aprende, você sempre é modificado, você sempre é forjado. E o ferro, ele é forjado no fogo, ele toma pancada para tomar uma posição. Mas quando ele chega na forja, no formato necessário, aí ele é colocado na água do refrigério. Então a gente reclama do calor da forja, mas espera um pouquinho, logo na frente vai ter o refrigério. Amém. É isso que eu acredito, é isso que eu vivo. O saber, o conhecimento. Hoje, quando eu dou aula, é muito engraçado, porque eu falo assim, gente, eu sou velho, então eu tenho muita experiência para contar para vocês. E todo semestre, toda aula eu falo, num cliente aconteceu isso, como você resolveria? Como você atenderia isso? O que você tem que fazer numa situação real de mercado? E todo semestre, ontem aconteceu, e é muito legal, graças a Deus aconteceu do lado do meu chefe, eu fiquei muito feliz. O aluno chegou para mim e falou assim, professor, por causa da sua aula, a sua aula mudou a minha vida. Isso é muito importante. Nossa, que legal. Como professor, eu escuto todo semestre pelas plataformas que eu utilizo. O professor André, que é um aluno que teve aula, eu falava que ele é um cara que eu não apostaria nele. O André era um cara mimado, era um cara que no meio do semestre falou, professor, 2 semanas de falta aí, vê se segura um pouco a prova depois, porque eu vou pra Flórida. Eu falei, cara, você vai pra Disney? No meio do semestre, eu falei, meu pai marcou uma viagem aqui. Aí o amigo dele falou, é a segunda, que no primeiro semestre ele fez a União Europeia. Então o cara tinha condição, só que ele tinha condição do pai dele. E depois da minha aula, ele falou que ele entendeu que ele poderia ser um profissional. E hoje ele falou, professor, sou certificado da AWS. Ele ganhou uma certificação de cloud computing, aí é outra coisa, mas ele conseguiu êxito por causa de uma aula. Eu estava no Canadá esses dias e o que eu vivi lá, eu falei que mudou a minha vida. Mudou a minha vida ver uma pessoa que estava desacreditada,
estava chateada, dona da razão. E não foi porque foi eu que preguei, não. Porque a palavra que faz. A mensagem sempre será maior que o mensageiro. Com certeza. E essa pessoa, ela veio ao altar chorando. E quando eu saí do Canadá, ela falou, cara, eu preciso sentir a presença de Deus como eu sentia antigamente, me ajuda. Então, um cara que não queria mais nada com Deus. Eu saí de lá, ele estava sedento. E esses dias eu recebi a informação que ele entrou no corpo ministerial, está servindo lá com a gente no Canadá. Então, Deus está fazendo em todas as áreas. Deus, ele vai usar. O Ícaro tem uma frase de CNPJ que eu amo, né? CNPJ é caminho natural para Jesus. Eu amo essa frase dele. Então, que a Lea Fashion, que a Querigma e que as outras empresas que representam Jesus Cristo possam ser uma extensão da igreja. Que lá a gente possa falar, ó, vem, segue o que eu tô falando para você que vai dar certo. Eu tenho visto poucas pessoas falando, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo disse isso, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E será que hoje a gente consegue falar isso? Sede meus imitadores, faz o que eu faço que você vai vencer na vida profissional, você vai ter êxito na vida ministerial, faz o que eu faço que você vai... O pastor Leandro, ele tem uma frase que ele falou para mim, que ele fala pro Rafa e pra Milena, segue os meus conselhos que o seu final é o céu. Eu acho isso muito legal. E tipo assim, a gente tá falando de filhos, né? Com tudo isso, a gente tem problemas e a vida, ela nos desafia sempre. Mas eu tenho certeza que Ana Júlia e a Laís, eu posso ter errado em muitas coisas, mas elas tiveram exemplo de um homem trabalhador, honesto, um marido fiel, um servo de Jesus Cristo que mesmo errando pede perdão e tenta seguir o evangelho. E assim a gente vai de passo em passo. A Juliana é uma mulher de Deus, sabe? Todo mundo que conhece a gente fala que a Juliana vai pro céu sem escala. Vai sem conexão, vai sem conexão. Essa vai voo direto. Né? Mas a gente aprendeu muito. E o maior aprendizado que nós tivemos no casamento, pelo menos a minha parte, é não desistir. Então, em inglês tem um termo que é don't give up. Em italiano é non mollare. Não desista. Permanece. Seja resiliente. Não desista da empresa, não desista do casamento, não desista da família, dos filhos, do ministério. Não desista, porque nós não somos desse que desistem, mas nós somos do povo chamado com um propósito para avançar e conquistar aquilo que Deus tem pra gente. Sim. Amém. Eu acho que é isso, né? O conselho, pegue conselho de quem já venceu. Uma pessoa que eu amo ouvir, Pastor Brito. Eu falo que o Pastor Brito, ele tem uma autoridade sem palavras. Pode estar uma rodinha de pastores brincando. Quando ele chega, todo mundo fica quieto, mais sério. E ele não abriu a boca. Mas ele é um cara de Deus. O Pastor Brito me ensinou uma frase que eu amo. Numa pregação, alguns anos atrás, ele falou assim, no céu só tem pessoas que perdoaram e que foram perdoadas. Então, que seja isso nosso alvo, sabe? Que a gente tenha um senso de pedir perdão e de liberar perdão sempre. Amém. Sempre. Você sabe que esse nosso episódio de hoje, a gente tá, assim... O senhor tem falado muito com a gente nessa questão da palavra, né? Da palavra declarada, né? Do que a pessoa faz, do que ela é na essência, na verdade, né? Sim. O senhor está falando assim de ser sincero com Deus, né? E ontem a gente gravou na Mesa com Jesus e sabe que o tema foi o mesmo, sinceridade. O senhor quer que a gente seja sincero. Sim. Você sabe de onde veio o termo sinceridade? Você falou lá, Falei. sincera, não é? Sincera. Sincera. Você falou pra gente. É uma coisa que é tão ruim quando você coloca máscara. É tão ruim quando você vai orar e pensa que Deus não te conhece. Ele deve... Na minha imaginação fértil, eu acho que Deus ficou olhando e falou, não, você não... Não é você. Você não tá querendo falar desse jeito comigo, não. Não, eu te conheço. Eu te conheço você. Alguns meses atrás,
a gente tava passando um problema chato pra valer, e eu fui fazer oração. Depois do louvor, e aquela oração, depois as pessoas chegavam para o Juliano e falavam: Ju, o pastor tava inspirado hoje na oração. Eu falo, nem sabe eles. Na prova. Nem sabe eles que eu tava rasgando meu coração. Eu falo, Senhor, quem sou eu? Por que, Senhor? Por que tá doendo? Vem, me sara, me salva, sara minha família, sara minha casa. E quando a gente rasga o coração com sinceridade, é mais essência e menos aparência. O ministro, de vez em quando, eu falo que é muito mais difícil parecer crente do que ser crente. É verdade. Porque parecer crente deve ser muito chato. Porque você quer falar um palavrão, você quer fazer alguma coisa desagradável, você quer fazer alguma coisa e você se prende, aí você contém, você não tá liberto, você tá contido. É aquela história de quem mente, né? Quem mente tem que ficar toda hora policiando pra ver se você tá sustentando aquela mentira, né? Em casa a gente tem duas frases muito legais, né? Se mentiu a primeira vez, você vai ter o resto da vida, você vai mentir pra segurar a primeira mentira. E a outra é, se você é bom em desculpa, você não é bom em mais nada. Eu sempre falo isso em casa. Se você é bom em dar desculpa, você não é bom em mais nada. Porque tudo você vai ser um motivo para dar desculpa. E quando você é contido, né, a Bíblia fala que tinha um homem, o Gadareno. O Gadareno, a Bíblia fala que ele era acorrentado. Era um homem que vivia nos sepulcros. E ele era acorrentado. Então as pessoas queriam conter ele. E muitas vezes a gente quer ser contido e não liberto. Então a gente pega aquele sentimento e a gente guarda com correntes dentro do nosso coração. Mas não é isso que Jesus fez. Quando Jesus chegou em Gadara, a primeira coisa que ele fez foi libertar o cara. Foi tirar o capeta do cara. Então tem sentimentos que não tem que estar dentro de você. Não pode estar dentro de você. Você tem que ser livre desse sentimento, desse espírito, dessa situação que te feriu e você volta a isso. Então tira, você está contido apenas. É muito mais fácil parecer crente. Então, quando você quer se parecer crente, você coloca uma roupa bonita no domingo, uma Bíblia grande e vai pro culto. Você vai entregar o dízimo, você vai entregar a sua oferta e parece que tá tudo bem. Mas dentro de você tá uma briga. Uma guerra, né? E isso não é o que Deus quer. Deus não quer te conter, Deus quer te libertar. Você sabe que na nossa empresa, quando você não convida Deus para fazer parte do processo, acontece muito isso. Sim. Né? Sim. Então, eu acho que, como a gente já conversou bastante aqui, nós vamos para o nosso próximo episódio. Eu acho que o que a gente tem que fazer no nosso comércio é ter uma certeza. O mesmo Deus que abriu é o mesmo Deus que fecha. Não é uma escolha nossa, é uma escolha dele. E sempre está firmado numa palavra. E outra coisa, para que Deus possa abençoar, ele quer que a gente tem também que se organizar. Exato. Tem que se organizar. Então, ele assim, quando ele foi fazer a multiplicação dos pães, ele primeiro organizou o espaço. Então, às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas e o que a gente está precisando é parar para organizar. Sim. Porque às vezes tem coisas que a gente tem e nem sabe que tem. Já aconteceu assim? Às vezes você tem lá um estoque tão grande, você não sabe nem o que tem dentro da sua loja e às vezes você, daquela ânsia de comprar, você vai e compra igual. Às vezes já aconteceu de você, por exemplo, comprar até em casa. Comprar o que você já tinha. O que você já tinha, mas por quê? Porque você não parou para organizar. Exato. Então, acho que a direção para esse podcast é hoje. Vai lá e organiza o espaço. Pega o caderno, pega a sua planilha, organiza, para você poder ter um ponto de partida. Sim, e isso também é válido para quem está pensando em empreender, né? Sim. Começar um comércio. Estuda. A Bíblia diz assim, ó, com sabedoria se constrói. Você quer construir? Busca sabedoria. E com discernimento se consolida. Sim. Então, às vezes, o que acontece? Isso me lembra de um episódio. Eu quebrei aos 18 anos. Ah, é? Com 18 anos, eu quebrei. O que eu fiz? Eu tinha tido meu primeiro emprego. E eu tinha... tava saindo dessa... Eu já pensava em abrir um comércio super nova. Eu sempre quis ter algo, né? E aí, eu... peguei essa rescisão e falei, quer saber, eu vou montar alguma coisa. E eu comecei a pedir direção pra Deus, que eu sempre fui crente, e eu falei, eu vou montar uma sorveteria. Fui lá, aluguei um ponto lá no Jardim Natal, bem na avenida assim que vai pra Mogi, aluguei um ponto ali. Fiz a marcenaria, comprei tudo, montei bonitinho, mas assim, o que eu fiz? Eu fui com a minha ideia,
não estudei, não me planejei. Eu abri uma sorveteria, ficou linda, maravilhosa. O olho da minha mãe brilhava, assim, o orgulho de ter uma filha com 18 anos que montou um comércio. E aí, só que assim, eu não fui buscar sabedoria. Não fui buscar quem era o meu público-alvo, qual era a região que eu estava, se o valor do meu aluguel, isso contou muito, né? Era compatível com o que eu poderia fazer na época. Não fiz esse estudo, não fui buscar a sabedoria, não fui buscar o discernimento. E aí, no verão, vendi, que era uma beleza, né? Eu abri em dezembro, vendi maravilhas. Só que eu também não parei para pensar que no inverno eu não ia vender sorvete. Você vê como uma coisa simples, mas que eu no afã... Óbvia. Exato. Óbvia. O óbvio precisa ser dito. Exato. E quando foi chegando o frio, eu falei, e agora? Parei de vender. E agora? Só que aí já estava muito em cima. Tentei colocar pastelaria, só que já estava muito em cima. As contas já foram embolando, aluguel vencendo. E ali eu quebrei. Em menos de um ano, eu quebrei aquela sorveteria. Por quê? Não fui buscar a sabedoria. Não estudei o tanto que... A gente precisa ter fé. Deus abre as portas. Só que a gente também precisa buscar essa inteligência, o conhecimento, né? Sobre aquilo que você quer atuar, né? E eu não fiz isso. Então, depois de alguns meses, uns 7 meses mais ou menos, eu fechei. E depois eu fiquei refletindo sobre aquilo. Fui trabalhar CLT depois. Fiquei refletindo sobre aquilo. E foi onde eu entendi o que me faltou. Eu tinha coragem, eu tinha ousadia, eu conseguia falar bem com as pessoas para ir vendo o fornecedor, vendo tudo. Mas eu não estudei o meu produto. E assim, é algo que nem precisava estudar muito, né? Para entender a situação. Então, acho que hoje, se fosse para dar um conselho para alguém que está começando ou quer empreender, busque em Deus, busque a direção de Deus, mas busque também conhecer o seu produto, conhecer a sua região, conhecer as necessidades e montar ali. O Alessandro, inclusive, é uma disciplina que você dá aula sobre isso, né? Porque isso faz toda a diferença para você se manter ou não. Hoje, assim, nunca me arrependi de ter feito isso. Porque eu consegui construir, eu não consegui consolidar. Que é exatamente o que a palavra diz. Hoje eu entendo que eu consigo abrir algo, eu consigo empreender, eu consigo iniciar. Agora, o próximo passo, né? Claro que a gente tem uma outra empresa agora, mas o meu próximo passo, aquilo que eu não consegui foi o quê? Consolidar. E isso foi muito marcante na minha vida. Né? Tecnicamente, né? Bolar as estratégias. Né? Exatamente. Tecnicamente, né? Você tem que ter um roadmap, você tem que saber o ROI, você tem que saber o markup, a margem, você tem que saber o preço, você tem que saber custos fixos, variáveis. Então não adianta você me falar para mim que você vai abrir um negócio se você nunca fez um curso nem no Sebrae. Então o Sebrae tem Deep Tech, Start Tech, se não me engano. Tem as fintechs hoje, startups. Nós temos vários movimentos para preparar o empreendedor para isso. E que a Juliana falou, eu faço tudo. Eu sou engenheiro, né? Então eu tenho tudo planilhado. Eu sei margem, eu sei ROI, eu sei onde eu quero chegar, eu sei como pedir investimento. Então hoje a gente está num nível de maturidade muito melhor. Lógico, né? Eu faço reuniões, eu aprendo muito, participo de imersões, de cursos, porque não adianta você falar, Deus vai me dar. Verdade. Mas então você vai lá, você vai se preparar. Uma vez eu orei a Deus, falei, Deus, me prospera, me dá dinheiro. E foi a época que eu mais ganhei dinheiro na vida. Sim. E aqui diz, desculpa, pode continuar. Aí Deus falou pra mim assim, mas... Na verdade, você não precisa de dinheiro, você precisa de administração. Sim, precisa organizar. E lá no 6 diz, quem sai à guerra precisa de orientação. Isso aí. Você precisa buscar orientação de quem já passou por ali, orientação de mercado, orientações. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Eu falei na minha concepção, o erro maior da sorveteria, que eu já tomei sorvete na sorveteria, né? Ele ia me paquerar lá. Quando eu abri, ele passava de Mogi, aí ele passava e ficava olhando. Mas isso aí é outro podcast, outro podcast. Isso aí não, porque não, já tem aquele jeito. Já. Mas uma coisa que ela errou, o preço do aluguel e o retorno do investimento não era compatível. E tinha um lugar que ela queria avenida.
concordo, mas tinha um lugar perto da saída de uma escola que era muito mais barato e tinha mais crianças. Eu falei, é um erro de gestão. Sim. Então, você vai ver o mercado, você vai ver o cliente, o perfil do cliente que você quer atingir. Por exemplo, eu já falei, acho que pro Marcos, e esse lugar que nós estamos gravando o podcast fala muito sobre o cliente que ele quer ter. Então, se ele tem um lugar preparado para receber um nível de cliente, é esse nível de cliente que ele vai ter. Então, qual é o nível de cliente que a sua empresa que você quer ter na Leia Fashion? Sim. Então, você vai estudar o cliente também que você quer alcançar. Então, essas coisas, Deus, ele dá força, o vigor, mas o entendimento, a sabedoria para aprender vem dele. Mas você tem que sentar e aprender, você tem que buscar isso. Tem que se movimentar, né? Sim. Não é abrir um comércio e falar, e agora, Deus, manda as pessoas. Sim. Não vai, daí que não vai. Ó, você vê essas lojas de departamentos. Quando tem volta às aulas, elas pegam a frente toda da loja e colocam só material escolar. Quando vem o Natal, você pode ver na frente, só tem coisa de Natal. Uhum. Quando é alguma coisa de carnaval, só tem produto de carnaval. Então, ela entendeu que tem produtos que são sazonais, né? E a gente tem que entender isso. Sim. Mas, gente, olha, que bênção. Olha como o Senhor, Ele hoje nos deu várias estratégias. Quando nós vamos começar a empreender, primeiramente, busque uma palavra. Senhor, é para fazer? É. Tem uma palavra, tem uma direção? Busque o conhecimento. E vá e se movimente. Organize, faça tudo de forma organizada. Para você ter o controle do seu comércio. Por exemplo, você falar assim... Às vezes tem gente que eu converso, eu falo assim, esse ano eu não estou vendendo bem, tá? E você já fez as contas? Quantos % você vendeu menos que o ano passado? Eu não lembro quanto eu vendi o ano passado, eu não tenho essa anotação. Eu falei, então, mas então você está pegando e está colocando assim alguma coisa, fala assim, como que você sabe que você vendeu menos se você não tem marcado o que você vendeu o ano passado? Então, assim, para a gente empreender... A gente tem que passar por algumas etapas, né? Buscar a palavra, pedir para Deus o conhecimento. Aí você abre, você tem que continuar organizando, porque as coisas de Deus são organizadas, que aí tudo dá certo. E o mesmo Deus que abriu, ele vai te manter lá. Mas quando chegar a hora, às vezes, de você fechar, porque às vezes o Senhor tem uma porta maior para você, você vai estar preparado, porque você adquiriu conhecimento, você tem organização e você está preparado para o próximo passo. Só que às vezes a gente quer crescer, mas não quer se organizar. Aí a gente cai lá na frente. O tombo é maior. Uhum. É dessa forma, né? Olha, tá muito delicioso esse podcast. Agora a gente vai dar uma parada por aqui. E no nosso próximo episódio, você vem junto com a gente, tá bom? Pastor Alessandro, vamos despedir do pessoal. E daqui a pouco nós estamos juntos de novo. Muito bom esse bate-papo. E... eu tenho certeza que o Deus que começou a obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Que nós possamos entender que a empresa que Deus nos deu é a nossa igreja. Né? Que sejam ministrados na nossa empresa. Que mesmo que não sejam ministrados pela nossa voz, mas pelas nossas ações. Que eles vejam Jesus em tudo que nós possamos fazer. E a Bíblia, a Ju leu um texto que eu gosto muito, que é aquele que sai à guerra precisa de conhecimento. E a guerra é todo dia que a gente acorda, a gente tem que ter uma palavra direcionada, e que Deus possa fazer isso, que Deus possa mudar em nós o que tem que ser mudado, que a gente se coloque como um coração de aprendiz. Ensinável, né? Coração ensinável. E aí eu sempre falo que a pessoa que deixa de ter um coração ensinável abre mão da sabedoria. Que Deus possa nos ensinar a cada dia, que sejamos barro mole nas mãos dele e que ele possa fazer o que ele quer e como ele quiser na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu só tenho a agradecer, né, por mais esse momento aí, enriquecedor, né, agradável, que o Senhor possa, né, falar ao coração de todos que vão assistir a esse podcast, continuar falando aos nossos corações também, né, e que através da palavra a gente venha crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer em discernimento, né, e que tudo seja para a glória dele. Amém. Gente, olha, muito bom ter você aqui com a gente. Esse papo não acaba aqui, ele continua no nosso próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau.